Eu sou a Manuela Correia e eu ajudo pais e mães de crianças canhotas a ajudarem essas crianças a gostar de escrever. Sejam bem-vindas à nossa live de hoje, em que nós vamos falar sobre meu filho canhoto nunca reclamou por ser canhoto. E o que eu quero dizer com reclamar? Eu quero dizer se queixar, né, de dor, de desconforto, de frustração. É sobre isso que nós vamos falar, sobre quando a criança nunca reclamou. Mas se ela nunca reclamou, será que ainda assim significa que ela não tem dificuldade nenhuma? E por que a gente precisa estar atento a essa questão de reclamar ou não reclamar? É muito importante entender que não reclamar não significa de maneira nenhuma que a criança não tenha dificuldade. Eu não estou falando de reclamar de que a criança não diz que não gosta de ser canhota. Muitas vezes isso vai acontecer. É possível que algumas crianças canhotas digam que elas não gostam de ser canhotas. Mas o que nós estamos falando hoje é sobre a criança não se queixar de dor, de desconforto e de frustração. Essa live de hoje, ela faz parte da preparação para a jornada Meu Filho Canhoto em um Mundo de Destros, que são as 3 aulas online gratuitas que vão acontecer na próxima semana, segunda, quarta e sexta, 29 de junho, 1 e 3 de julho, e eu espero que vocês já estejam inscritos. Se não estão, por favor, vão lá no link da bio, quando a gente acabar essa live, e se inscrevam. Essa jornada é muito legal. Além das aulas, a gente vai ter uma comunidade exclusiva no Facebook para a gente se conectar, tirar dúvidas, conhecer outras mães que vivem os mesmos desafios. A gente vai ter um canal no Telegram também exclusivo para a gente poder se comunicar. Então, eu convido vocês a participar dessa jornada, que vai ser realmente incrível. Eu estou super ansiosa para chegar a semana que vem, compartilhar com vocês todos esses conhecimentos que eu preparei sobre os desafios que as crianças enfrentam na escola, sobre algumas técnicas específicas para ajudar a criança canhota e qual é a jornada que é importante você seguir para fazer com que seu filho consiga superar os desafios que ele pode enfrentar com objetos e técnicas que são feitos para destros, né? Então, é importante a gente entender, né, que com relação ao nosso tema de hoje, com relação às dificuldades, à reclamação da criança, que às vezes não quer dizer que a criança não tem uma dificuldade específica. Às vezes a criança não sabe que o que está acontecendo com ela está relacionado com o fato de ela ser canhota. Então, por exemplo, o que eu quero dar dois exemplos. Um exemplo de uma mãe que eu acompanhava e que ela dizia que a filha sempre reclamava e nunca dizia exatamente o que é que incomodava. E ela então achava que aquela reclamação era manha, não era uma reclamação real de um desconforto que a criança sentia. Então, é importante a gente estar atento a esses sinais de quando a criança fala. E às vezes a criança vai sentir e ela não vai falar. Como, por exemplo, uma outra mãe que relatava que ela nem sabia que o filho sentia dor nas costas. E ela tampouco sabia que aquela dor nas costas estava relacionada com uma maneira como o filho estava sentando para escrever. A maneira como ele sentava provocava um esforço muito grande nas costas e trazia essa dor para as costas dele. Não é? Então, e o que a gente pode fazer? Qual é o que a gente pode ajudar a criança canhota para a gente compreender, ainda quando ela não reclama, e a gente compreender o desafio dela e a gente poder ajudá-la. O mais importante é a gente observar. É a gente observar com um olhar treinado. É a gente saber o que fazer e saber quais são os desafios que a criança pode enfrentar. E é por isso que eu convidei vocês para essa jornada que vai acontecer na semana que vem e que eu espero que vocês possam participar. Eu tenho uma pergunta aqui da Carol que diz: você falou que é para ouvir as reclamações dos filhos, mas se eles não reclamam? Então, por isso, eu gostei bastante dessa pergunta, Carol. Obrigada por essa pergunta. Quando a criança não reclama, não significa que ela não está enfrentando um desafio. Muitas vezes ela não sabe que aquilo não é comum e muitas vezes ela não sabe que aquele incômodo pode ser solucionado, que ela pode viver sem aquele incômodo. Então, é importante estar atento a alguns outros sinais, que não a reclamação. E que sinais são esses? É quando você vê uma criança ficando cansada demais, frustrada demais, e às vezes ela vai demonstrar essa frustração ficando um pouco mais agressiva, ou ficando muito chorosa, dizendo que não quer fazer atividade, ou que não gosta de fazer atividade, ou que aquela atividade ela não é boa naquilo. Então, ela vai demonstrar de outras maneiras
que aquilo ali não está sendo agradável para ela. E é nesse momento em que você observa que a criança está resistindo à atividade, que você percebe que ela está com uma dificuldade. E essa dificuldade você consegue ajudar a criança fazendo justamente com que você observe e ajude ela a superar essa dificuldade. Então, a reclamação, ela é um indício de que a criança está sofrendo um desafio muito grande para ela. Mas ainda quando ela não reclama, pode existir mesmo um desafio aí. Então, é por isso que é importante conhecer os desafios que as crianças podem enfrentar. Para o pessoal do Facebook do Facebook e do YouTube, tá no chat o link para se inscrever. Para o pessoal para se inscrever na jornada Meu Filho Canhoto em um Mundo de Destros. Para o pessoal do Instagram, ela vai estar na bio. E eu realmente recomendo que vocês se inscrevam, porque faz diferença, não é? Então, ainda, uma coisa muito comum nas mães que eu acompanho, elas acharem que o caderno, olhar o caderno da criança, achar que como o caderno está limpo e com a letra bonita, a criança não está sofrendo nenhum desafio. Então, é importante a gente saber que, às vezes, um caderno bonito, com a letra bonita e limpo, não significa que a criança escreveu de uma maneira confortável. Então, é fundamental que, na questão da escrita, a gente observe, além do caderno, e sim a maneira como a criança produziu aquela escrita ou aquele desenho, se é com relação a outras questões, por exemplo, se é com relação ao uso da tesoura ou algum outro objeto, é importante que a gente observe, né, mais do que a maneira como a criança verbaliza, como a criança expressa, é a gente observar como ela se sente. Então, é através do comportamento, principalmente quando as crianças são menorzinhas. É o comportamento dela que vai dizer como ela está se sentindo com relação àquela atividade. E a gente, sendo mãe, a gente percebe. A gente pode não saber exatamente o que está errado, mas a gente sente que tem alguma coisa que não está normal e natural na criança, né? Então, a gente conhece a criança quando ela está tranquila e feliz. Quando a gente vê a criança incomodada, a gente reconhece o incômodo. Às vezes a gente só não sabe por quê. Então, o nosso objetivo aqui no Canhotopia é ajudar vocês a compreenderem quais são as possibilidades que trazem esse desconforto para a criança. Por que ela pode estar se sentindo incomodada? Então, no momento que vocês percebem esse incômodo, é preciso investigar. E aí, sabendo de antemão quais são os objetos que são, né, um desafio, quais são as técnicas que são desafiadoras, sabendo tudo isso, fica mais fácil para você conseguir perceber qual é o desafio e fica mais fácil para você buscar a técnica correta e ajudar essa criança. Não é que esse é o objetivo, é a gente conseguir alcançar, fazer com que as crianças se sintam muito confortáveis, não enfrentem problemas na escola, escrevam com prazer, não é? E alcancem esse bem-estar, essa qualidade de vida, em que nenhum objeto e nenhuma técnica, ainda que seja feito para destro, traga para ela um incômodo, uma frustração ou até uma dor, não é? Então, assim, é fundamental que a gente consiga ter essa percepção dos desafios e a gente consiga ajudar a criança, né? Então, assim, e antes de você, então, concluir que o filho não tem dificuldade, que seu filho não tem, não é? Aprenda quais são os desafios reais que a criança canhota enfrenta, né? O que você não pode fazer é deixar a criança se virar sozinha, é ignorar reclamações. Então, se é uma criança que você vê que ela está fazendo alguma reclamação, imediatamente é preciso agir. Quanto mais cedo, melhor. Se é uma criança que você não ouve uma reclamação falada com palavras, mas é uma criança que está muito incomodada, também é preciso agir. A gente não deixa a criança se virar sozinha. Por quê? É muito diferente, às vezes, eu já escutei pessoas dizerem que, mas se a gente deixa a criança se virar sozinha, ela vai conseguir ser mais, vai conseguir se virar, vai conseguir ficar mais criativa. Não necessariamente, dependendo do desafio, isso pode trazer para a criança um sentimento muito ruim de inadequação, um sentimento de que afeta mesmo a autoestima da criança, porque ela começa a achar que ela não consegue fazer alguma coisa. E a gente não pode deixar a criança, não é, com esse sentimento. Queria ler um pouquinho aqui os comentários de vocês.
Carol falou, muitas vezes a própria escola atrapalha essa adaptação, por isso é importante os pais conhecerem como fazer corretamente. Exatamente, Carol, é verdade isso que você comentou. Muitas vezes vai acontecer da escola não saber como ajudar a criança canhota. Não é má vontade, como a gente viu na live de ontem, que nós falamos, como o que fazer quando a escola não pode ajudar. Então, é importante a gente saber o que fazer, porque quando a escola não sabe como ajudar, ou às vezes se recusa a ajudar porque não por algum motivo não consegue dar essa ajuda individualizada para a criança, é preciso que os pais já preparem a criança para chegar lá e conseguirem aprender não só com tranquilidade, mas também com diversão, né? Elas poderem somente se preocupar em aprender e não ficar sofrendo com dor no dedo, com dor nas costas, com dores desnecessárias, não é? Então, assim, quando a gente consegue ter a ajuda do professor, é uma coisa muito boa. Quando a gente consegue explicar ao professor qual é o desafio que a criança está enfrentando e como o professor pode ajudar, a partir do que vocês, pais, podem aprender, a partir do que eu aprendi. Eu converso com os professores todos os anos, eu tento conversar com as professoras da minha filha canhota. Alguns são mais abertos, outros são mais fechados. Agora, minha filha, ela tem uma professora de matemática e uma professora de português, né? Elas são duas professoras separadas. Por sorte, uma das professoras era muito aberta, porque ela também era canhota, e ela, apesar de ela não ter sofrido questões com a escrita especificamente, ela tinha sentido dores na coluna pela maneira como ela sentava numa carteira que não era própria para canhotos, uma carteira de destros, ela ficava com o braço pendurado e sentia dores na coluna. Então, ela ajudou minha filha nesse processo, ainda que fosse matemática, na hora que minha filha escrevia as letras com muita paciência, ela pôde ajudar. Já a outra professora achava que não tinha necessidade de ela dar um auxílio específico. Mas estando minha filha já orientada em casa, isso fez toda a diferença. Ela já pôde ir para a escola com muito mais tranquilidade. E é por isso que, assim, ainda que a criança já tenha, não é assim, consolidado bons hábitos, hábitos positivos de escrita, é fundamental que os professores não só saibam que a criança é canhota, às vezes eles percebem, às vezes não, como também é importante que eles saibam que se a criança enfrentar algum desafio, a professora ou ela mesma pode ajudar, ou ela pode, pelo menos, explicar para os pais que aquele desafio está acontecendo, não é? Que a professora observe se tem alguma coisa que está diferente na criança. E aí ela avisando aos pais, os pais podem procurar, não é, como ajudar essa criança a superar o desafio. Porque muitas vezes isso vai acontecer. A criança não pode superar um desafio específico, e aí mais para frente ela se depara com algum outro objeto que é feito para destros, ou alguma outra técnica que pode ser um pouco mais complicada para ela, não é? Eu vou ler aqui a pergunta da Kelly. Manu, a letra da criança pode refletir essa dificuldade? Kelly, é muito interessante essa sua pergunta. Pode sim. Em alguns casos, o que acontece? Em muitos casos, a criança ela vai escrever com muita força ou vai escrever muito fraco. Então, quando ela escreve com muita força, significa que ela está fazendo muita pressão com os dedos e ela provavelmente deve estar sentindo dores e também cansaço. Ela vai ficar cansada mais rápido na hora de escrever. E ela ficando mais cansada para escrever, isso vai fazer com que a concentração dela diminua e que no longo prazo da aula ela não vai conseguir ficar tão confortável. E aí, da mesma maneira, se a letra é muito fraca, pode significar que ela está com dificuldade de controlar o lápis. E nessa dificuldade de controlar o lápis, ela também pode perder muito tempo prestando atenção na maneira como ela está escrevendo, no que ela está escrevendo, muito mais do que no conteúdo. Então, é importante a gente ter essa percepção, não é assim? A gente imaginar quais são as dores que a criança pode sentir. E quando eu falo de dor, eu não quero dizer só dor física, não quero dizer só dor nos dedos, eu não quero dizer só dor na coluna, eu quero dizer as dores emocionais, não é assim? O desconforto, a frustração, não é assim? A vontade de, às vezes, copiar na mesma velocidade que o amiguinho, não é? Você pode imaginar uma criança pequena, 6, 7 anos, tentando, né, já aprender várias coisas novas, porque aprender a escrever é uma habilidade que exige muito da criança. Então, além de ter que aprender a escrever, ela ainda ter que lidar
com todos os desafios de segurar o lápis e o lápis escorregar nos dedinhos, porque a maneira como o lápis vai escrever no papel, o dedo escorrega. Então, tudo isso traz para a criança vários sentimentos que podem não ser positivos. E aí fica, né, para a gente essa necessidade de ter um olhar mais humanizado para a criança, um olhar individualizado, eu diria também, né? E a gente poder olhar para a criança e lembrar que ela está sofrendo um desafio grande, que não é culpa dela, não é? São objetos, são técnicas que não foram feitas para ela e que naquele momento ela precisa do nosso apoio, do nosso suporte, e que esse apoio e que esse suporte vão fazer muita diferença no longo prazo, não é? Isso vai fazer com que a criança consiga escrever melhor no futuro, que ela se sinta melhor com ela mesma, com tudo que ela está aprendendo. Então, é fundamental isso, né, de a gente observar, inclusive por meio da letra, se a criança, ainda que não esteja reclamando, está enfrentando um desafio. Uma letra forte ou uma letra fraca. Pode trazer isso. Obrigada, Kelly. Essa foi uma pergunta muito legal. Kelly comentou, impressionante, são muitos detalhes que podem comprometer a qualidade de vida da criança. São muitos detalhes, né, que a gente precisa estar atento, ainda que não sejam coisas difíceis de lidar, são coisas que a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer, a gente precisa saber o que fazer com essa informação. Não é porque muitas vezes a gente vai saber que aquilo é um desafio e a gente não vai saber o que fazer com aquilo. Então é importante a gente buscar informação, uma informação confiável para a gente poder ajudar a criança. E eu falo confiável porque muitas vezes a gente vai encontrar mitos, não é? A gente vai encontrar mitos na internet, a gente vai encontrar mitos, né, difundidos em grupos de pessoas que falam coisas sobre ser canhoto, que não necessariamente estão baseados em pesquisas científicas, que não estão baseados em conhecimentos que já são aplicados em outros lugares. Isso que eu trago para vocês não é algo que eu inventei. Eu estudei sobre isso, são técnicas que são aplicadas em muitos países, com muito sucesso. Então, nesses países, na Inglaterra, na Austrália, Estados Unidos, em vários outros países, África do Sul, em todos esses países essas técnicas são adotadas, mostrando com resultados maravilhosos, mostrando que as crianças canhotas podem escrever com conforto, podem escrever com tranquilidade, podem ser incluídas, né, no ambiente escolar de uma maneira mais tranquila e fazendo com que elas não só gostem, né, de ser canhotas, como também elas consigam desenvolver todo o seu potencial. Então, muitas vezes, quando a gente ainda não conhece as técnicas, a gente também não sabe que a falta das técnicas pode trazer tanto desafio para a criança, a gente pode realmente não compreender o que está acontecendo com ela, mas a partir do momento em que a gente sabe que isso acontece, a gente sabe os desafios que a criança pode enfrentar, a gente precisa agir e a gente precisa conhecer. É por isso que eu convido vocês a estarem presentes na jornada da semana que vem, que vai 29 de junho a 3 de julho, para conhecer esses desafios. São 3 aulas online gratuitas, o link está na bio do Instagram, está no chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, para vocês se inscreverem e poderem acompanhar a criança de vocês com esse olhar diferenciado, com esse olhar sabendo o que pode ser um desafio. Eu queria ler mais um comentário aqui que diz: desconforto e dor compromete a qualidade de vida. Compromete, sim. Compromete e muito a qualidade de vida. Compromete também até a própria, até não só, eu diria, a sensação física, como a sensação emocional mesmo, não é? De você estar na escola e ainda assim você não se sentir bem, não se sentir confortável. Né? E ainda mais, você olha ao seu redor e você vai ver que as pessoas que estão ali, os seus coleguinhas, amiguinhos, estão todos fazendo as coisas de uma maneira tranquila e você não. Então, imagine como isso é para uma criança pequena, não é? Ela está ali, né, há 6, 7, 8 anos, e ela vê o amiguinho que está escrevendo rápido, com a letra bonita, ela vê o amiguinho que está conseguindo cortar com tranquilidade, e para ela tudo está sendo um desafio muito grande. E ela não compreender o que está acontecendo com ela, por que aquilo está acontecendo com ela, não é? Então, imagine tudo que gera dentro da criança essa sensação, né? Desagradável, é uma sensação muito desagradável e que compromete mesmo, porque ela vai ficar chateada não só na escola, como ela volta para casa chateada,
não é? A criança vai voltar para casa já chateada porque ela passou, não é, por tantos desafios na escola que comprometeram a maneira como ela estava aprendendo, que comprometeram como ela estava se sentindo. Então é importante a gente poder estar atento a tudo isso e ajudar a criança. Então, é por isso que eu, mais uma vez, convido vocês a participarem da jornada Meu Filho Canhoto em um mundo de destros, não é? Porque a gente, nessas 3 aulas, vai trazer para vocês o conhecimento que é necessário para vocês poderem identificar esses desafios. Não é? Então, é isso. Eu estou muito feliz de ter estado aqui com vocês hoje. E amanhã nós teremos uma outra live às 2h15. Essas lives de preparação para a jornada são lives que eu preparei para que vocês compreendam melhor quando vocês chegarem na jornada. E eu espero que vocês possam assistir quinta e sexta-feira as nossas lives para estarem preparadas na semana que vem para tudo que vai acontecer, que vai ser muito, muito legal. Eu agradeço, Kelly, obrigada pela sua presença, pelo seu comentário. Estou muito feliz, né, de ter podido responder as perguntas de vocês. E eu espero que amanhã vocês estejam aqui comigo mais uma vez. Obrigada e até amanhã. Tchau.